Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo o vídeo do dia seguinte, a ressaca boa, depois de uma vitória em cima do Sport. Vamos trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele continuar sendo indicado no YouTube, comenta, compartilha, tá? Deixa o joinha aí que é importante, beleza? Agradecer a galera que ficou batendo papo comigo, ontem a gente foi quase 2 horas de live depois do jogo. Eu tava ali na cozinha fazendo uma madeira pro meu filho, a gente batendo um papo, foi bem descontraído, bem legal. Pretendo fazer isso mais vezes aí nos jogos do Vasco, principalmente nos pós-jogos. Fica ligado que eu vou entrar ao vivo pra gente bater um papo, né? Porque aí eu abro aqui o canal pra você ter voz, pra ler as mensagens de vocês e a gente interagir. Eu acho que isso é importante, tá? Porque é um canal de torcedor, eu não vou abrir para ficar falando de tática, técnica, não. Eu vou abrir para a gente poder falar de Vasco, falar da nossa maneira, tipo como se estivesse sentado numa mesa de bar tomando cerveja depois de uma vitória, derrota ou empate. Então gostei pra caramba e pretendo continuar fazendo essas lives. Toda vez que tiver jogo do Vasco, acabou, se liga que eu tô entrando ao vivo aqui no canal, beleza? Olha, o Vasco venceu mais uma jogando em São Januário. Para quem não acredita, né, na força de São Januário, a importância que esse estádio tem para manter o Vasco na primeira divisão, para fazer o Vasco ir para a Sul-Americana, para fazer o Vasco ir, ou fez o Vasco ir à semifinal da Copa do Brasil. São Januário foi fundamental, ou tem sido fundamental para o Vasco da Gama. Por isso meu medo com relação a parar 3 anos para a reforma e a gente ficar jogando em outros lugares que não seja São Januário, porque a performance do Vasco São Januário é uma coisa surreal, né? Nos últimos 6 jogos são 6 vitórias, agora esse ano são 7 jogos, um empate e 6 vitórias. Ó, o empate é contra o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, aí depois vem a vitória 4-1 em cima da Portuguesa, 1-0 em cima do Botafogo, 2-1 em cima do Santos, 1-0 em cima do Porto Cabede, 3-1 em cima do Sport, e o 1-0 em cima do Maricá, porque o mando era do Maricá, mas o jogo foi em São Januário, 1-0 Vasco, tá? Então os 6 jogos em São Januário, o Vasco conseguiu vencer os 6. Olha a importância de jogar em casa, olha a importância de jogar em São Januário. Ah, mas Campeonato Carioca não conta. Pô, você tá contando o Botafogo, campeão brasileiro da Libertadores, o Santos, né, que tá jogando a Série A, e o Sport ontem, que foi um time enjoado, tá? Aí se você estender, eu tô falando aqui de 6 jogos, são 12 gols feitos, apenas 3 tomados nesses 6 jogos. Se você estender, né, para o ano passado, eu vou pegar aqui 2024, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, 2-0 em cima do Atlético, 2-2 com o Atlético Paranaense, aí perdeu para o Inter 1-0, foi uma das derrotas do Vasco, só foram 2, tá? Perdeu para o Inter 1-0, venceu o Bahia por 3-2, venceu o Cuiabá por 1-0, empatou com o Galo na Copa do Brasil 1-1, eu tava lá, aquele golzinho no final do Hulk, né, que acabou nos tirando das cobranças de pênalti. Empatou com o Juventude 1-1, vence o Atlético Paranaense na Copa do Brasil por 2-1, vence o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro por 2-1, 1-0 em cima do Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, 2-2 contra o Bragantino, aquele que a gente toma um gol no finalzinho, com um gosto amargo aí, 2-0 em cima do Corinthians, quebrando um tabu de muitos anos sem vencer o Corinthians, se eu não me engano, 14 anos, 2-0 em cima do Fortaleza, 1-1 em cima do Botafogo, 1-1 com o Botafogo, 4-0 em cima do São Paulo, a estreia do Álvaro Pacheco, junto com a molecada, botou Estrela, botou o Leandrinho, enfim, mesclou com a molecada, o GB, 4-1 em cima do São Paulo, 0-0 com o Cruzeiro, 3-3 com o Fortaleza na Copa do Brasil também, 2-1 em cima do Vitória, 0-4 Criciúma. Aí foi a segunda e as 2 únicas derrotas do Vasco em 2 anos em São Januário. Uma para o Inter 1-0 e outra para o Criciúma em 4-0, que foi a demissão do Ramon Dias. E aí teve o 2-1 em cima do Grêmio, que foi a estreia nossa no Campeonato Brasileiro. Campeonato Carioca 2024 foi uma goleada em cima da Portuguesa por 4-0 e a vitória em cima do Madureira por 2-0. 3-3 contra o Água Santa pela Copa do Brasil. Tá aí então a performance do Vasco em São Januário, 30 jogos, são 2 derrotas, 9 empates e 19 vitórias. De 30 jogos jogando em São Januário,
o Vasco perdeu 2. Isso é muito importante para um time que tem pretensões com relação à competição. Agora, é o que o Vanderlei Luxemburgo falou lá no programa do Galvão Bueno na Band. Um time que pensa ser campeão de alguma competição precisa ganhar fora de casa. E aí é onde o Vasco tem um desempenho péssimo, é quando sai de São Januário para jogar fora, seja como mandante, mandando em Brasília, por exemplo, ou seja como visitante. O Vasco não tem ali um aproveitamento muito bom jogando fora de casa. E esse é o grande problema do Vasco. Mas São Januário, sem dúvida, é a nossa casa, é onde o Vasco performa melhor. Falar em São Januário, ontem na entrevista de pós-jogo, o Fábio Carilli falou, agradeceu ao torcedor por ter apoiado o time. Ele reconhece que o time não estava bem até antes de fazer o gol, e que mesmo assim a torcida não vaiou e não xingou, foi junto com o time e a gente conseguiu achar os gols, e cita aí os 6 jogos invicto, ou 6 jogos com 6 vitórias jogando em São Januário. Bom, começando por essa pergunta aí, quero agradecer o apoio do torcedor, demais, muito obrigado, diferente do que foi no jogo passado, deixar bem claro, né? Que com 15, 20 minutos já começaram a vaiar, já começaram a me xingar, enfim. Hoje, o gol do Verratti saiu aos 32, e minutos antes de sair o gol, a gente não vinha bem na partida. O Sport estava melhor, e continuou nos apoiando. Então, o torcedor é o nosso 12º jogador. 6 jogos desse grupo esse ano em casa, 6 vitórias. Né? Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo apoio. Vem junto com a gente, que essa não é uma luta só nossa, é de todos nós. E sabemos que quando ele está com a gente ali, mesmo nos momentos difíceis, a gente busca força. Busca força e fazer da nossa casa aqui um caldeirão mesmo a nosso favor, e o torcedor faz muito parte disso. Então, mais uma vez, muito obrigado. Sobre o jogo... Futebol feio, mas resultadista? Bom, o Fábio Carilli ontem falou que o time está confiante e que ele não se sente pressionado internamente, e que o que ele fez contra o Corinthians deu certo. Né? Porque se você for pegar o que eu falei, se você for analisar só resultado no Vasco, para o que a gente esperava para a temporada, para o que a gente espera para a temporada, a gente tem resultados positivos. Agora, se você for, de novo, se for contextualizar os jogos, aí vem a torcida, a raiva, a indignação com o trabalho com o Fábio Carilli. Mas pega aí 3 jogos no Campeonato Brasileiro, 2 vitórias, uma derrota jogando fora de casa contra o Corinthians. 2 jogos na Sul-Americana, 1 vitória em casa e 1 empate jogando na altitude fora contra o Melgar. Então, se você pegar sem fazer contexto do que foram os jogos, os resultados, eles vieram. Aí o Carilli falou isso, né? Não me sinto pressionado, né? O que eu fiz com relação a poupar contra o Corinthians deu certo. Se eu tivesse colocado o time titular contra o Corinthians, talvez eu não teria conseguido os 2 resultados que a gente conseguiu jogando em São Januário. A responsabilidade era minha. Se tivesse perdido, eu seria aí o grande culpado, mas ali tentando meio que colher os louros pelos resultados. E nisso aí a gente não pode questionar, né? A vitória veio. Não veio da maneira que a gente queria, não veio no ponto cabreiro como a gente queria, o empate não foi da maneira que a gente queria, o jogo contra o Corinthians não foi a escalação da maneira que a gente queria, mas o planejamento dele, segundo o Fábio Carilli, deu certo. O grupo está muito confiante, e eu, como eu falei no último jogo, não me sinto pressionado internamente. Sou muito claro com o meu trabalho, os diretores acompanham, assistem vídeo, vê o que a gente conversa com os jogadores, então internamente muito tranquilo. Do jogo do Santos para cá, o que eu planejei, o que eu pensei deu certo. Se eu não tivesse ganho na terça, se eu não tivesse ganho hoje, tinha dado errado. Tá? Então, um planejamento da minha cabeça, discutindo, conversando, o que foi feito contra o Corinthians. Se a gente vai com o grupo principal contra o Corinthians, não ia estar inteiro para jogar, não ia estar inteiro na terça e não iriam estar inteiro hoje. Né? Então, a gente está vendo todos os times aí mudando bastante, não tem jeito, e a gente vindo de uma altitude. Então, aquilo que eu pensei e planejei, graças a Deus, deu certo nessa semana. Se eu não tivesse dado, a responsabilidade é toda minha, mas graças a Deus deu certo. Falando em planejamento, o nosso próximo desafio é na terça-feira, disse que amanhã, né? Seria hoje, né? Eles iam ver quem é que estava em condições físicas para segunda-feira, né? Já ter uma ideia de quem vai viajar, como é que vai ser esse time para encarar o Ceará. Na minha opinião, eu acho que ele deve poupar o Coutinho.
Coutinho que sentiu o desgaste, voltava de lesão, e eu acho que o Garré deve fazer essa função de meia. Ele fala na coletiva, inclusive, sobre o Adson e o Garré. Ele diz que o Adson ainda não tem condição nenhuma de iniciar um jogo, tá? Porque ainda sente dores. Ele falou que é normal, que ele está sentindo, que aí volta, corre um pouco, sente dores, aí dá uma descansada. Então o Adson ainda não tem condições de iniciar um jogo como titular, né? Eu acho que o Garré deve fazer a função do Coutinho no meio de campo e o Ryan deve ter oportunidade neste jogo do Ceará, tá? A gente vai ter algumas mudanças para encarar o Ceará, porque depois tem o Flamengo e o Lanús no Rio de Janeiro, Maracanã e São Januário. Vou deixar o Carille falando. Não, o Adson não foi nem relacionado para o último jogo por conta de uma dor. Ele está num processo de volta, hoje jogou 30 e poucos minutos, eu não sei como é que ele chega amanhã. Então o Adson ainda está nesse processo de volta, treina 2, 3 dias, daqui a pouquinho tem que tirar um por essa dor, controlar essa dor. É uma lesão que eu sei que ela é chata, né? Então sem condições nenhuma de iniciar o jogo ainda. Mas espero o quanto antes para que a gente fique com o grupo mais forte. O Garré é mais meia e o Adson é mais atacante, isso é muito claro, né? E na sua pergunta você já viu que é isso mesmo, né? Então o Adson ainda está nesse processo, espero que ele termine bem o jogo hoje, consiga treinar amanhã e viajar com a gente para o Ceará. Para finalizar, eu vou trazer aqui um trecho onde o Fábio Carille cita o Jorginho. Isso, jornalistas aí já colocaram o Jorginho em capa, eu ouvi de bastidor, né, que o Jorginho estava sendo cotado para assumir aí a vaga do Fábio Carille. É lógico que essas coisas chegam ao treinador, tanto que ele cita o Jorginho, não é à toa nessa coletiva, né? Ele fala da pressão no cargo, ele diz que não é ele, é qualquer um que esteja na função que ele está exercendo de treinador do Vasco, vai sofrer essa pressão. Conta o número de treinadores que estiveram no Vasco nesse período, 2000 até hoje, né, que é a troca que o Vasco tem constante de treinadores, e aí cita o Jorginho e fala que de todos esses treinadores, talvez o que teve menos pressão, o que foi menos cobrado, foi o Jorginho, mas que só ficou 2 meses no cargo, tá? Então vou deixar aí, para finalizar, o Fábio Carille. De 2020 para cá, você sabe quantos técnicos passaram pelo Vasco? Entre técnicos até o final de 24 e interinos, 23. E dos 23, nenhum teve vida fácil. Então, assim, muitas vezes não é o Carille, é quem tiver ali. Quem tiver ali, né? Que eu sei que tiveram um pouquinho mais de paciência, mas ainda teve problema, foi o Jorginho, que ficou 2 meses. Né, que ficou 2 meses, foi o que tiveram um pouquinho de paciência, mas mesmo assim teve problema. Né? Então, eu sei dessa impaciência da torcida, eu entendo e respeito. Né? Na hora que chegar aqui eu vou pegar e vou falar, tem que nos ajudar mais, que nem eu chego aqui hoje e agradeci, e vou agradecer mais uma vez. Muito obrigado, são muito importantes, faz muito parte dessa vitória, e tem que ser todo jogo assim para que nos tornamos cada vez mais fortes. Bom, é isso. Então, deixe seu comentário, curte o vídeo, agradecer a galera que invadiu lá a Inplay para me dar uma força, isso me ajuda pra caramba. Se você ainda não baixou a Inplay, tá aqui, ó, primeiro comentário fixado. Ontem eu consegui juntar mais umas moedas lá na Inplay, quase 1000 moedas. Então, eu só errei 2 perguntas com relação ao jogo do Vasco. Eu tinha até decorado para falar aqui quais foram as perguntas que eu errei. Acho que foi número de escanteio, né, e finalização, acho que foi isso, mas errei 2 perguntas só, mas ganhei umas moedinhas lá, né? A Inplay é um aplicativo de estatística, você ganha 1000 moedas quando baixa o aplicativo aqui, vai lá, segue o Vascaíno Cerrado, vai estar meu escudo lá, preciso de bater 2.000 seguidores na Inplay, tô chegando a 1.700, né? E aí você ganha 1000 moedas, pode tirar 250 moedas por dia para você tentar acertar a estatística em jogos. E aí você vai ganhando, acumulando moeda, e se você for bom em estatística, dependendo da partida, do valor, você pode até acumular e ganhar uma grana, como teve gente ganhando dinheiro aqui, sem gastar R$1 com a Inplay. Então baixa a Inplay, segue o Vascaíno Cerrado, tô metendo o pé, desejando para você um domingo abençoado, mais suave, depois dessa vitória, né? Terça-feira tem de novo, tamo junto, fique com Deus, saudações vascaínas.